O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Naquele tempo, Jesus atravessou de novo numa barca para outra margem. Uma numerosa multidão se reuniu junto dele e Jesus ficou na praia. Aproximou-se então um dos chefes da sinagoga, chamado Jairo. Quando viu Jesus, caiu aos seus pés e pediu com insistência: minha filhinha está nas últimas. Vem e põe as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. Jesus então o acompanhou. Uma numerosa multidão o seguia e o comprimia. Ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com uma hemorragia e tinha sofrido nas mãos de muitos médicos, gastou tudo o que possuía e uma vez, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou-se dele por trás, no meio da multidão, e tocou na sua roupa. E ela pensava: se eu ao menos tocar na sua roupa, ficarei curada. A hemorragia parou imediatamente e a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença. Jesus logo percebeu que uma força tinha saído dele e, voltando-se no meio da multidão, perguntou: quem tocou em minha roupa? Os discípulos disseram: está vendo a multidão que te comprime? Ainda perguntas: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver se havia feito, quem havia feito aquilo. A mulher, cheia de medo e tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio e caiu aos pés de Jesus, tocou-lhe, contou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te curou, vai em paz e fica curado dessa doença. Ele estava ainda falando quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga e disseram a Jairo: tua filha morreu, por que ainda incomodas o mestre? Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga: não tenhas medo, basta ter fé. E não deixou que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e seu irmão. Quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão e como estavam chorando e gritando. Então ele entrou e disse: por que esta confusão e este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos o pai e a mãe da menina e os 3 discípulos que o acompanhavam. Depois entraram no quarto onde ela estava. Jesus pegou a mão da menina e disse: Talita cum, quer dizer, menina, levanta. Ela levantou-se imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos, e todos ficaram admirados. Ele recomendou com insistência que ninguém ficasse sabendo daquilo e mandou dar de comer à menina. Palavra da salvação. Muito bem, amados filhos, queridas filhas, interessante para nós olharmos um pouquinho a primeira leitura de hoje. Logo no versículo 1, a carta aos Hebreus vai dizer assim: rodeado como estamos por tamanha multidão de testemunhas, deixemos de lado o que pesa-nos e o pecado que nos envolve. Já é um convite a entrarmos profundamente no mistério da nossa fé, que é entrar no coração de Deus. E para isso precisamos mesmo
termos muita coragem de abandonarmos aquilo que é pecado em nós, aquilo que fecha o nosso coração para Deus. É um grande sofrimento e é um grande problema fechar o coração para Deus. Por isso, o Evangelho, muito extenso, já conhecido por todos nós, e aí dividido em duas partes. Primeiro, nós percebemos que Jesus está muito popular, muito famoso, e não consegue andar com facilidade, porque a multidão o comprimia, apertava Jesus. E aí, um homem, chefe da sinagoga, consegue chegar perto de Jesus, coloca-se de joelhos e pede pela cura da filha. Aqui é interessante, o chefe da sinagoga, um homem importante, se prostra de joelho. Veja bem, amados irmãos, quando o sofrimento vem, quando a angústia chega, quando a situação mais complexa da nossa vida, nós lembramos que tem Deus, nós lembramos de Deus e prostramos nosso joelho, porque diante da demanda da nossa vida reconhecemos quem pode nos tirar da situação do tempo presente. Esse homem curva-se diante de Jesus e pede pela sua filha. E é interessante a pedagogia aqui, que Jesus vai com esse homem. Ou seja, Jesus, que estava indo certamente por uma rota, ele vai desviar a sua rota para encontrar a necessidade daquele homem, para ir de encontro com aquele homem, aquilo que aquele homem necessitava. Jesus é assim. Quando nós vamos ao encontro dele, ele troca a rota e vai ao nosso encontro, e vai às nossas necessidades. É assim que é nosso Senhor. E hoje ele mostra indo para lá, nessa direção. E quando vai nessa direção, aquela mulher, a hemorroísa, já conhecida por nós, nunca vimos o seu rosto, nunca vimos a sua estatura, mas conhecemos a sua história, conhecemos o seu sofrimento, conhecemos a sua angústia. Aquela mulher que diz o texto que já tinha gasto tudo que tinha para sarar daquela hemorragia, daquele fluxo de sangue que não cessava, que era constante, e que há 12 anos aquela mulher era atormentada por essa enfermidade. Ou seja, essa mulher era conhecida, considerada impura, porque tinha um fluxo, uma hemorragia constante. Ou seja, era uma mulher que não tinha vida social, era uma mulher que não convivia com as pessoas, era uma mulher que tinha um sofrimento, uma história de muito sofrimento. E ela pensou, simplesmente ela pensou, diferente daquele homem que, por ser chefe de uma sinagoga, talvez todos abriram a porta para ele. Ou seja, foi fácil dele chegar perto de Jesus. Às vezes as pessoas que têm dinheiro acham que pode comprar um padre, acham que pode comprar um bispo, acham que pode comprar. Talvez até possa, não sei, cada um é cada um, né? Mas mostra a palavra de Deus para nós que esta mulher tinha dificuldade de chegar perto de Jesus, e ela, com fluxo de sangue, como já dizia antes, tinha dificuldade de se relacionar socialmente com as pessoas. Ela pensou, se eu pelo menos tocar em Jesus, tocar na sua veste, tocar na veste de Jesus. E assim ela o fez, enfrentando aquela multidão, com risco de ser esmagada por aquela multidão. Aquela mulher toca em Jesus, e Jesus para o percurso que estava fazendo e faz essa grande pergunta: quem me tocou? Os discípulos olham ao redor e dizem: Mestre, não estás vendo quantas pessoas estão aqui?
Como vamos saber quem é que te tocou? Comungar, meus filhos, receber Jesus. Tanta gente recebe. A gente vê às vezes uma fila de comunhão imensa, mas quem toca em Jesus? Será que tocamos em Jesus? Será que reconhecemos o sentido, o valor da presença eucarística? Será que temos esse sentido? Eu tenho alegria, e peço perdão por falar de mim, eu tenho alegria de não faltar à missa. Não faltar à missa. Aí você diria assim, mas você é padre? Tem dia que eu não estou escalado para a missa, ou seja, então eu não vou celebrar. Mas eu sento no banco, vou numa igreja desconhecida, onde eu sou desconhecido, e vou à missa. Gente, é uma experiência do céu. Estar com Jesus é uma experiência do céu. Nós não podemos dispensar esse momento. Eu fico muito triste quando eu vejo especialmente os jovens que vêm para a igreja ensaiar ou fazer alguma coisa, e a missa está acontecendo e eles estão lá fora do céu, porque a missa é estar dentro do céu, tocar em Jesus como aquela mulher tocou em Jesus. Então essa mulher toca em Jesus, e Jesus diz assim: não foi qualquer toque, não foi qualquer toque que tocou em mim, não foram quaisquer que tocaram em minhas vestes, saiu uma força de dentro de mim. E aquela mulher, preocupada, angustiada e sentindo que ela tinha sido curada por aquele toque, sem que Jesus olhasse para ela, sem que Jesus conversasse com ela, e aquela mulher prostra-se diante de Jesus e se apresenta como quem tocou nele, sem medo, mas com o coração agradecido, com gratidão, e toca. E Jesus olha para ela e diz: a tua fé te salvou, te curou. A fé, a mesma fé que remove montanhas, curou aquela mulher. E mostra aqui nesse texto como Jesus é um homem sensível, A sensibilidade de Jesus faz com que ele perceba um toque diferente. A nossa oração é tocar em Jesus. Quando nós estamos rezando, nós estamos tocando em Jesus. E é preciso fazer esse exercício de oração e tocar em Jesus, tocando em Jesus, tendo amor por Jesus, acreditar em Jesus. Então aqui nós temos duas situações diferentes, talvez duas classes sociais diferentes, que é o chefe da sinagoga e que é aquela mulher. Talvez duas situações diferentes, mas a necessidade é a mesma: procurar Jesus, tocar em Jesus. Que hoje, amados filhos, nós queiramos tocar em Jesus, queremos tocar em Jesus com a nossa fé, queremos de fato que a nossa vida seja uma vida de quem é curado de alguns traumas, de algumas dores, de algumas situações que nos fizeram chorar, que ao tocarmos em Jesus hoje possamos ser curados por Ele. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.